A paz do Senhor, gente, boa noite, que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente cada um de vocês e todos os seus familiares. Glória a Deus por tudo que o Senhor nosso Deus tem feito em nossas vidas. Graças a Deus, meu muito obrigada a todos vocês que se inscreveram agora, sejam bem-vindos. Graças a Deus por tudo que o nosso Deus, amados, tem feito em nosso meio, na vida de cada um de nós, porque o nosso Deus é soberano. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e toda adoração. Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 30, que nos diz assim: Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão. Vamos lendo o 31, e diz assim: aquilo que saindo da porta de minha casa me saía ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Glória a Deus por esta palavra, né? Uma palavra maravilhosa que muitos nos ensina, meu amado. Essa palavra é uma palavra que nos faz pensar acerca do que nós devemos voltar quando nós vamos fazer um voto a Deus, né? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala no capítulo 11 aqui de Juízes, acerca de Jefté, né? Um homem valente, corajoso. A palavra de Deus nos descreve como Jefté, um homem valoroso. Mas Jefté era filho de uma mulher prostituta e por conta disso, ali os filhos de Gileade, que era o pai de Jefté, quando cresceram, não quiseram que Jefté herdasse com ele a sua fortuna, né? Herdasse com ele aquilo que ele tinha. Então ali eles repeliram a Jefté. E Jefté acabando saindo do meio dos seus irmãos por parte de pai e foi morar em Tobi. A Bíblia nos diz que era uma terra de homens levianos, glória a Deus. Então nós aprendemos com Jefté que mesmo em meio a homens levianos, meio em meio a lugares que tem pessoas que fazem coisa errada, mas nós temos que manter o nosso testemunho de quê? De cristão, que nós servimos a Deus. E mesmo em tempo de dificuldade, nós não devemos mudar, mas devemos seguir firme daquilo que nós estamos firmados na presença do Senhor nosso Deus. Os irmãos de Gileade, ou de Jefté, perdão, julgaram Jefté por conta da sua mãe. E por conta disso, não queria dividir, né, a herança do pai. Mas o nosso Deus, Ele é aquele que não nos julga, amados, segundo as nossas condições, segundo o nosso modo de viver, não. O nosso Deus ama a nós todos, né? A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus ama o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna, né? Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor, nosso Deus, nos ama. Deus não ama o pecado, mas a nós nos ama. E o nosso Deus, Ele nos ensina no livro de Tiago, não fazer acepções, né? Aqui nós vemos que os irmãos de Jefté fizeram acepções com ele acerca de sua mãe, porque não era a própria mãe dele, e eles ali acabaram julgando Jefté e afastando Jefté deles por conta da mãe de Jefté, né, que não era a mãe deles, mas o Senhor nosso Deus nos diz, né, que nós nunca devemos fazer acepção de pessoas independentemente de nada, né, independente de cor, independente de estado civil, independentemente de como a pessoa se comporte. Nós devemos tratar todos de igual modo, para a glória do nome santo de nosso Deus. Então, aqui nós vemos que houve uma guerra, ali os filhos de Amon se levantaram contra os filhos de Israel. E eles, sabendo que Jefté era esse varão valoroso, era aquela pessoa que eles precisavam para que estivesse à frente deles. Agora ali os anciões vão buscar a Jefté, né? Glória a Deus. E aí Jefté diz para eles que voltaria com eles, mas para isso eles tinham que fazer de Jefté agora cabeça, né? Glória a Deus. Aqueles que deviam voltar, sair, muitas vezes com a cabeça baixa, muitas vezes de mão vazia, agora vão viver também por cabeça, porque o nosso Deus é maravilhoso e Ele é aquele que pega, aquele que está lá embaixo e coloca lá em cima, né? Glória a Deus. Muita gente às vezes se julga tal, mas diante de Deus, o pequeno é que é grande, meu amado. Muitas vezes as pessoas querem dominar, querem ser dono de todas as coisas, mas a situação está sempre na mão do Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes nós vemos que as pessoas querem ditar regra, ditar lei, mas o Senhor está no comando de tudo. Os filhos de Amon, né, os filhos de Gileade, que mandaram, né, não queria dividir a herança com Jefté, agora estavam precisando dele.
e certamente estava de acordo ali também agora que os anciões da cidade foram buscar Jefité ali nessa terra de Tobi. Jefité, mesmo em meio a esses homens levianos, continuava sendo o mesmo varão valoroso. Então, independentemente da situação, não mude por conta das situações, mas permaneça fazendo bem, permaneça fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que vai dar tudo certo, né? Glória a Deus. E aqui nós lemos a passagem que fala acerca do voto que Jefité fez, né? Jefité fez um voto, porque ele diz que se totalmente o Senhor desse os filhos de Amon na sua mão, que foi a passagem onde nós lemos, na sua mão, a primeira coisa que saísse da sua casa, depois que ele voltasse em paz, ali daquelas guerras com os filhos de Amon, ele ofereceria ao Senhor, né? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus, que o nosso Deus é aquele que sabe de todas as coisas, está no controle de todas as coisas e nos abençoa em tudo, amados. E nós, como servos de Deus, temos que ser prudentes ao voltar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que voltam e não cumprem, melhor não voltar, né? Glória a Deus. Porque, amados, quando nós voltamos ao Senhor, certamente o Senhor fará a parte dele. E nós temos que estar prontos para fazer a nossa. Glória a Deus. Lembra de Ana? Ana, ali fez um voto ao Senhor. Que se o Senhor desse um filho, ela varão, ela o devolveria para o Senhor. Um voto também muito difícil. Mas Ana cumpriu o seu voto. Aqui na história de Jefité, alguns escritores falam, né, alguns estudiosos falam que Jefité cumpriu seu voto literalmente. Outros falam que a filha de Jefité acabou indo para um convento, para um lugar onde as pessoas ficariam ali sem se casar. Porque olha que voto que Jefité fez, né? Aqui na passagem onde nós lemos, que a primeira coisa que saísse da casa dele, ele vindo com vida, como eu falara antes, ele entregaria ao Senhor. E quando ele retorna da guerra, em paz, né, porque ele já havia vencido os filhos de Amon, ali a palavra de Deus nos diz que a primeira coisa que sai é a filha dele, né? Olha que situação difícil, que voto que acabou ficando complicado, né? Então, nós estamos na presença do Senhor e o Senhor nos direciona nesse momento a nós termos prudência, né? Fala conosco, quando vamos voltar, vamos ter prudência, porque nós vamos voltar, não vamos fazer coisas que nós não sabemos o desdobramento do acontecimento depois, não vamos voltar em coisas para o Senhor que nós não podemos cumprir, não, mas tudo que nós vamos prometer ao Senhor seja coisas que nós devemos cumprir, podemos cumprir, né, glória a Deus, porque agora que ficou uma situação difícil, né, nós sabemos que o nosso Deus não aceitava o holocausto de pessoas, né, então, agora ali, Jefité tinha dito que a primeira coisa que saísse, ele ofereceria ao Senhor, então, aí é onde está a questão, né, que você está prometendo ao Senhor que vai fazer. Porque, meu amado, minha amada, se você prometer algo a Deus, nós devemos confiar, nós devemos obedecer esse voto, nós devemos cumprir. Porque, como eu falei, o Senhor cumpre a parte dele, então nós devemos cumprir a nossa. Então, quando nós não cumprimos a nossa parte, muitas vezes aí nós sofremos dano, porque prometemos e não cumprimos, né? Glória a Deus. Então, aqui nesse caso desse voto de Jefité, há até uma incógnita aí nesse meio, porque muitas vezes algumas pessoas falam isso, né? Que ele cumpriu o voto literalmente, né? Ofereceu a sua filha em sacrifícios. Outros dizem que ele, né, colocou sua filha num local, né? Num local onde ela poderia ficar, mas sem conhecer homens, ficou ali servindo ao Senhor. Então, vamos ter prudência no que nós vamos voltar. O certo é que Deus abençoou grandemente Jefité, mas a lição que nos traz acerca do voto é que nós devemos vigiar no que nós estamos voltando. Podemos ou não podemos pagar? Então, vamos fazer coisas que estão ao nosso alcance, glória a Deus, quando nós voltamos ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus que pode todas as coisas, glória a Deus. Certamente, muitas vezes, não precisaria nem Jefité fazer esse voto. O Senhor já estava com Jefité, o Senhor iria dar vitória a Jefité. Mas ele assim fez, então agora ele teve que cumprir, né? Então, glória a Deus por isso. Então, servindo ao Senhor, a filha de Jefité, né, mesmo não tendo que oferecer o holocausto, ela também estava na presença do Senhor, né, mas tem alguns estudiosos, algumas pessoas que falam que totalmente ela cumpriu o voto, né, Jefité deixou ela ali uns tempos, né, ficou uns tempos, depois daquele tempo, uns dizem que ele acabou oferecendo ela em holocausto, outros dizem que ela acabou ficando num lugar servindo ao Senhor, enfim, né, mas aqui na Bíblia, até onde eu li, ainda não vi falando qual foi o resultado dela, né? Se foi assim, servindo ao Senhor, que ela ficou,
ou se verdadeiramente ele ofereceu ela em holocausto. Mas o importante é que nós devemos tomar consciência daquilo que nós oferecemos a Deus, né, amados? O nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, mas o nosso Deus também, Ele é fiel, Ele é justo. Então, nós devemos agir também com justiça diante de Deus. Glória a Deus por isso. Então, essa é a mensagem que o Senhor colocar no meu coração nesse momento, né? Que nós devemos ter consciência do que nós vamos voltar ao Senhor. E nunca fazer acepção de pessoas, como fizeram ali os filhos de Gileade, né? E independentemente da situação, como Jefté agiu, nós devemos agir, não devemos mudar. Independentemente do meio que nós estivemos, nós não devemos mudar, né? Que tem pessoas, infelizmente, que querem mudar de acordo com as circunstâncias. Isso não é de Deus, né? Jefté estava ali no meio de homens levianos, certamente eram pessoas que não temiam a Deus, mas ele continuava sendo fiel ao nosso Deus. Então, independentemente do lugar que você esteja, continue fiel ao seu Deus, continue fazendo a vontade de Deus, porque é isso que importa, meu amado, porque no momento certo, Deus irá lhe honrar, assim como Deus honrou grandemente a Jefté. Então, fique na dispensação do Senhor, fazendo a vontade dele, e com certeza dará tudo certo. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Deus continua abençoando assim cada um dos teus filhos. Nos dá cada dia mais entendimento da tua palavra, nos livra de todo acidente do corpo e da alma e dai-nos uma noite de paz na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.